Olá, galera linda do 8º ano, muito bem-vinda a mais uma aula de Geografia com a professora Denise. Eu estou falando aqui do interior do estado de São Paulo, de Araçatuba, da Escola Jorge Correia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de alimentos e a sua escassez. É um tema delicado, mas muito importante que a gente aprenda, discuta e reflita a respeito. Antes da gente ver as habilidades e o objetivo da aula, eu gostaria de dar algumas dicas. Anote a data, a habilidade, o objetivo da nossa aula. Fique atento, tá, a todas as informações. Anote suas dúvidas e pontos importantes em seu caderno. Tente resolver as atividades propostas e lembre-se, como disse nosso amigo filósofo Francis Bacon, conhecimento é poder. Muita atenção então na nossa aula. Hoje nós veremos a habilidade 13 de Geografia do 8º ano, que consiste em analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico, relacionar com as transformações do tipo de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e África. Vamos rever um pouquinho, vamos transformar essa habilidade em uma linguagem mais fácil para nós? Então, nós temos que fazer o quê? Analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui na nossa aula, a gente vai ver que isso daqui vai ser a mecanização do campo, porque nós vamos focar nos espaços rurais, principalmente do continente africano. Qual que é o objetivo, então? O que eu espero que vocês aprendam ao final dessa nossa aula? Promover uma reflexão sobre a produção agrícola do mundo e a questão da fome no continente africano. Então, peraí, será que a comida que nós produzimos é suficiente para matar a fome e acabar com o problema de subnutrição do mundo e da África? Então, para início de conversa, foca bastante nessa questão aqui, que a gente vai repensá-la em todo o momento da nossa aula. Por que há pessoas no mundo, especialmente no continente africano, que sofrem com a fome e desnutrição? Então, quais são as causas da fome e desnutrição? Será que falta alimentos? Será que a gente produz insuficiente para todo mundo? Ou será que há má distribuição de renda, má distribuição de alimentos? É isso que vocês precisam compreender ao final dessa aula. Vamos lá embarcar nessa viagem? Antes de falar de alimentos, de fome, de subnutrição e números, a gente precisa compreender os avanços tecnológicos no campo. Por quê? A gente vai perceber que desde a Revolução Industrial, o campo também vai se modernizar e isso vai gerar muito mais alimentos, vai proporcionar uma produção de alimentos muito maior para o mundo todo. Então, o que é a tecnologia no campo? A modernização do campo é a implantação de novas tecnologias e máquinas no processo de produção no espaço geográfico agropecuário. Então, desde os primórdios, desde lá da pré-história, da Revolução Neolítica, nós estamos produzindo e sempre aprimorando novas ferramentas e técnicas agrícolas. No entanto, nessa aula, nós focaremos no processo mais recente de modernização, que vai gerar um impacto em escala global. A mecanização da agropecuária, como eu já falei com vocês, está muito ligada à Revolução Industrial. Toda a modernização da indústria, ela vai ser necessária se refletir no campo, tá? Pela demanda do aumento da população também e das novas técnicas. Ao longo do século XX, intensificou a mecanização do campo, possibilitada pelo desenvolvimento de maquinários e inovações tecnológicas de manipulação dos bens de cultivo, muito deles atrelada à Revolução Verde na década de 60. Vocês sabem o que é a Revolução Verde? Acho que o nome, essa expressão já lança um pouquinho da ideia. O que seria uma Revolução Verde? Foi um programa financiado por uma empresa, por uma fundação norte-americana conhecida como Rockefeller, que surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola. Através do quê? Desenvolvimento de pesquisas em sementes, aí entra a genética, a pesquisa genética, de melhoria das sementes, a fertilização do solo e utilização de máquinas no campo, que aumentassem a produtividade. Parece legal e tudo, O tanto que o logo dessa campanha era Fome Zero para o mundo todo. Isso se daria como? Através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solo e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas.
Como será que a gente faz, né? Como será que acontece isso na agricultura? Será que é possível transformar um solo infértil em fértil e plantar sementes? Essa empresa, a ciência ou os avanços tecnológicos mostram que sim. A Revolução Verde, ela vai se basear em alguns fundamentos. Quais são os principais? Modificação genética de sementes, mecanização da produção, mais máquinas no campo, mais trabalho, né? Mais produção, mais colheita. Uso intensivo de produtos químicos, como os fertilizantes e pesticidas, que surge muita controvérsia. Introdução de novas tecnologias de plantio, irrigação e colheita, para adaptar cada solo e cada clima a determinada plantio, a determinada semente. Produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. Isso então está ligado ao latifúndio, grandes produções monocultoras. E se a gente pensar na Revolução Verde, na modernização do campo, será que tem só vantagens? Vamos dar uma observada aqui nesses dois slides. Como vantagens do avanço tecnológico, a gente pode destacar grande aumento da produtividade de alimentos, isso é inegável, tá? Mecanização, melhorias na colheita, melhorias da qualidade do solo e das sementes, gera maior quantidade de alimentos. Aumento da produtividade agrícola em países não industrializados. Desenvolvimento agrícola, expansão da fronteira agrícola, então eles vão ocupar mais terras que antes eram férteis e agora vai ser possível de ser plantada e cultivada. E o desenvolvimento tecnológico das pesquisas, das indústrias, da engenharia voltada para o campo. Mas não é só vantagens. Vamos dar uma olhadinha nas desvantagens? Como desvantagens, a gente tem que ressaltar que houve um aumento da despesa com cultivo e o endividamento dos agricultores. Então, pensa naquela família que vive do campo. Dificilmente ela vai conseguir concorrer com grandes empresas que investem nesse setor. Então, é caro ainda você mecanizar o campo, a sua colheita. Então, as pequenas famílias, o pequeno agricultor, ele tem uma certa dificuldade, se não houver incentivo dos governos, de adentrar, mecanizar a sua produção agrícola. O crescimento da dependência entre países. A gente vai ver esse caso aqui muito forte na África, logo mais. Ciclo vicioso de fertilizantes, porque um solo, uma semente modificada, muitas vezes ela só dá certo naquela região com o uso de muitos fertilizantes e agrotóxicos. Perda da biodiversidade, a gente aumenta a quantidade de terras produtivas, logo essas terras, essas regiões vão perder a sua biodiversidade. Também vai causar erosão, poluição, a poluição aqui, por causa dos fertilizantes agrotóxicos, e o esgotamento do solo, porque ele vai produzir muito mais do que produzisse naturalmente. E a redução da mão de obra rural. A máquina ela vai tirar o emprego de muitos trabalhadores rurais. Para algumas regiões, alguns países, algumas comunidades, isso gera um grande impacto no desemprego. Muitas comunidades dependem desse trabalho rural para poder sobreviver. Então, esse é um impacto negativo para muitas regiões. Vamos dar uma olhada nesse mapa gráfico que a gente vai compreender melhor como que se dá essa mecanização no campo nos países e regiões. Olha a diferença. Aqui a gente está tratando, o primeiro, trabalhadores agrícolas a cada 1.000 hectares cultivados. Então, repara nesses números. Número de trabalhadores agrícolas a cada 1.000 hectares cultivados. Dá uma olhada na América do Norte, tá? Dá uma olhada aqui na União Europeia, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Na Ásia, nós temos que considerar esse número aqui, mas porque nessa região se concentra a população mundial, o maior número da população mundial. Então, quanto mais industrializado, mais desenvolvido, mais rico a região, menor o número de trabalhadores no campo. Perceberam? Pega agora, por exemplo, a África subsaariana, que tem as menores taxas, as taxas mais preocupantes em relação à fome e subnutrição. Pega, por exemplo, a América Latina. Tá? Nós temos um número elevado de trabalhadores no campo. Por que será que acontece essa diferenciação aqui? Por que tem? Vamos pegar a América aqui e dar uma olhada.
Por que há tanta diferença em relação à América do Norte e América Latina? Se a gente pegar também a União Europeia e a África, por que será que há tanta diferença? Reflete um pouquinho, mas olha o mapa abaixo. O mapa abaixo ele vai trazer o número de tratores, ó, a mecanização do campo aqui que a gente está vendo, a cada 1.000 hectares cultivados. Olha a proporcionalidade. Quanto menos mão de obra no campo, melhor o processo, né, de mecanização do campo. Número de trabalhadores menores, mais maquinário no campo. Perceberam essa relação? Olha aqui na América Latina, quantidade de trabalhadores rurais. A agricultura, então, depende ainda da mão de obra humana. E aqui, apenas 10 tratores a cada 1.000 hectares cultivados. Será que os países que utilizam mais tratores, mais mecanização do campo, realmente produzem mais? Ou será que não tem relação? Olha esse mapa, tá? Quanto mais escuro for o azul, maior o número de produção agrícola. Tenta lembrar um pouquinho daquele mapa anterior. Será que tem, né, relação? Lembra que a África tinha um trator a cada 1.000 hectares cultivado. E olha a produção do continente africano. Tá? É muito inferior a, por exemplo, a América, a Europa, a parte da Ásia, Austrália, Japão. Então, através desse mapa, a gente consegue perceber a relação entre a mecanização do campo e a produtividade. E voltando àquela questão da Revolução Verde, a gente consegue compreender, perceber que ela não foi, né, para o mundo todo, ela não deu certo para o mundo todo. Continuando, nessa tabela, a gente consegue notar a produtividade de cada país, tá? Não precisa decorar a tabela, é só demonstrativa para vocês. Quais países mais produzem? Esses números são relacionados em bilhões de dólares. Então, percebemos, né, que em 2015, a produção agrícola da China foi a maior do mundo. Bem maior, né? Olha o segundo lugar aqui, a Índia, tá? Em relação à China. Seguida pela Índia, União Europeia e os Estados Unidos. Mas só para a gente entender como que aumentou a produtividade, ó, nos Estados Unidos, a produção agrícola ela foi quase 2 vezes maior em 2015 do que em 1948. E não é só a questão do plantio, é também do cultivo. Então, um cultivo muito mais eficiente. Continuando aqui, só uma questão. Se a gente pegar a produção de alimentos no mundo todo, a gente vai chegar a um número de aproximadamente 4 bilhões de toneladas de alimentos. É um número bastante alto, tá? Guarda esse número que a gente vai usar daqui a pouquinho. Aqui nós vemos, por exemplo, quero deixar claro para vocês aqui, que normalmente, né, é uma das teorias que a gente vai confirmar daqui a pouco, nós produzimos o suficiente ou mais que o suficiente. Dá uma olhada no consumo de cereais, aqui eu coloquei só cereais para vocês, tá? A linha contínua se refere à produção de alimentos. A linha tracejada é em relação ao consumo. Então vamos dar uma olhada? Olha a produção. Em quase todos os períodos, aqui em relação a milhões de toneladas, tá? E aqui o período, os anos que foram produzidos. Vamos dar uma olhada que o consumo normalmente, a produção normalmente, ela é superior ao consumo. Poucas vezes, o consumo de cereais, aqui a gente não está falando de todos os alimentos produzidos no mundo, mas o consumo de cereais é um pouco superior à produção, tá? Mas normalmente se produz muito mais do que se consome. Então, o que será que acontece, né? Por que ainda há fome e subnutrição no mundo? Que é aquela nossa questão lá disparadora, lá no comecinho da aula, lembra? Então, a gente consegue compreender o seguinte: o mundo produz comida suficiente. Eu falei de 4 bilhões de toneladas, né? De alimentos produzida por ano. Então, ó, o mundo produz comida suficiente, mas a fome ainda é uma realidade. Por quê? Por que ainda há fome e subnutrição em tantas regiões do mundo? Das 4 bilhões de toneladas de alimentos produzidas anualmente, repara bem nesses números, tá?
cerca de 30% são desperdiçados. 30%. É um desperdício e perda altíssimo. Tá? São 30% de alimentos, de investimento, de trabalho, de mão de obra, de tempo, jogada no lixo. E eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte: desperdício é diferente de perda alimentar. Vamos ver a diferença entre os dois? O desperdício, ele acontece normalmente no final da cadeia alimentar, tá? Lá na mesa do consumidor, no mercado, é aí que vai ocorrer o desperdício. Enquanto a perda de alimentos vai ocorrer nas fases iniciais da cadeia alimentar, durante a plantação, a colheita, tá? E ela está relacionada a fatores como o clima, a forma de processamento, os transportes disponíveis, tecnologia, entre outros fatores. Vamos olhar o gráfico seguinte, que a gente vai compreender melhor essa diferença entre perda e desperdício. Repare bem que a marcação em verde se refere ao consumo. Azul, distribuição e venda desse alimento. Azul escuro, em relação ao processamento, né, embalagem e tudo mais dos alimentos. Laranja, manipulação e armazenamento. E o amarelo, em relação à produção desse alimento. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar uma analisada. A perda de alimentos prevalece na etapa de produção nas regiões em desenvolvimento. Olha o número elevado de perdas durante a produção. Perceberam aqui, ó? Enquanto o desperdício, ó, o desperdício aqui em verde, tá? Em azul claro, acontece nas regiões desenvolvidas, nas regiões mais ricas da etapa do mundo, né? E acontece na etapa de consumo. Então, vamos dar uma olhada? América do Norte e Oceania. O que acontece ali? Ocorre mais perda ou desperdício? Analisa aqui os dados. O que vocês acham? Olha a porcentagem de alimentos que são desperdiçados na hora do consumo. Muito superior a todo o restante de perdas que acontece aqui, no início da produção, manipulação e etc. Olha a Europa aqui também, né, que produz muito, nós vimos nos outros mapas. Olha a questão aqui na Europa. O desperdício alimentar também é muito superior às perdas durante a colheita, a manipulação e tudo mais. Em compensação, vamos pegar regiões problemáticas com altas taxas de fome e subnutrição. África subsaariana. Quase não acontece o desperdício aqui no consumo, perceberam? O maior problema aqui vai ser as perdas durante a produção e manipulação do armazenamento. Então, o alimento produzido, grande parte do alimento produzido, sequer chega na mesa do consumidor. Olha a diferença. Aqui não, na América, vamos pegar a América do Norte, né? Duas regiões bastante opostas em relação a esses números. América do Norte e Oceania. Chega comida, bastante alimento na mesa do consumidor, mas há um grande desperdício desse alimento. Né? Grande parte dele para no lixo, acaba no lixo. Compreenderam o mapa? Presta bastante atenção nesse mapa, porque nós vamos usá-lo daqui a pouco no exercício. Ainda falando em desperdício, essa questão é bastante delicada, né? Porque a gente se vê aqui. Na casa de vocês ocorre o desperdício? Vocês jogam comida no lixo, sobra comida na panela, estraga a verdura na geladeira, né? Sobra sempre aquela comida no prato? Vamos dar uma olhada em números, o que isso representa? Esses números aqui são no Brasil. E, claro, né, ele vai se repetir também no mundo, e muitas vezes de forma mais grave. No mundo todo, um terço, 30% daqueles 4 bilhões de toneladas de alimentos produzidos são desperdiçados. Isso equivale, olha bem esse número, é meio chocante, né? A 1,3 bilhão de toneladas de comida. 1,3 bilhão de comida é jogada no lixo, não se consome. E essa conta não bate. Se a gente pegar a questão de que no mundo há pouco mais de 800 milhões de pessoas, né, com problemas de fome e subnutrição, nós jogamos no lixo mais que o suficiente para alimentar essa população que vive, né, com problemas de subnutrição, com inseguranças alimentares.
Aqui no Brasil, vamos lá, né? Lembra que eu falei, ó, pensa lá no seu prato, na sua cozinha, na sua geladeira, o tanto que a gente joga fora, né? Verdura, sobra no prato um pouquinho aqui, do irmão, da mãe, do pai. Olha o que esses números representam na mesa do brasileiro. No Brasil, cada pessoa, então, ó, por cabeça, cada pessoa per capita, desperdiça 114 gramas de alimento por dia. 114 gramas, é comida pra caramba. Isso vai representar um desperdício anual de 41,6 quilos por pessoa. Isso é o que a gente produz de lixo só em relação à comida que a gente põe no prato, a compra excessiva, né, consumo excessivo de alimentos que a gente acaba não utilizando. Vamos ver o que isso representa no orçamento? Isso vai representar uns 5% do seu, aproximadamente, né, 5% do seu orçamento mensal. Então, vamos ver aqui como que fica isso na prática. Uma família que vai gastar, em média, R$ 650 por mês com alimentos e desperdiça um terço disso, né, que nós vimos aqui, vai rasgar, jogar fora, colocar no lixo R$ 180. Ou seja, né, corresponde a 5% do seu orçamento mensal destinado à alimentação. Alguém tem coragem de pegar R$ 180 e rasgar, picar, jogar no lixo? Creio que não, mas por que a gente faz isso com o alimento? Então a gente não percebe. E a questão não é só o gasto, não é só pegar o nosso dinheirinho lá e rasgar. O desperdício, ele envolve, já vou repetir, né? Mão de obra, terra, consumo de água, energia. Então não envolve simplesmente jogar nossa comida fora. É um desperdício não só alimentar, mas de tempo, trabalho, dinheiro, recursos naturais. Então, a gente precisa reparar muito mais no que a gente está gastando, consumindo, o que a gente compra, beleza? Continuando. Então, vamos recapitular o que nós vimos até agora, tá? Leia aqui comigo. Por ano, desperdiçamos 1,3 bilhão de toneladas de alimentos. Vimos que isso é cerca de 1/3 da produção mundial. Desse montante, 45% de todas as frutas e legumes vão para o lixo. 35% de peixes e frutos do mar, 30% de cereais, 20% de produtos lácteos e 20% de carne. E realmente, né, pensando em casa, repara na casa de vocês, o que mais vai para o lixo? O que é mais perecível, tá? O que estraga muito mais rápido. Frutas e legumes. E muitas vezes a gente compra em excesso, né, e não dá conta de consumir tudo. Não só frutas e legumes, os demais alimentos também. E isso vai acarretar o quê? Uma má distribuição de alimentos no mundo. Pensa bem, se a gente já viu que produzimos muito mais alimentos, né, mais do que suficiente para alimentar todo mundo com folga, com sobra, se nós temos mais de 800 milhões de famintos, subnutridos no mundo e produzimos 4 bilhões de toneladas, alguma coisa está acontecendo aí, tá? Por que ainda há famintos no mundo? Vamos dar uma olhada no mapa da fome para a gente entender como que essa má distribuição vai afetar algumas regiões do mundo. Tá? Em verde, nós percebemos que os índices da fome, isso daqui é do ano de 2018, tá? De uma pesquisa da ONU, é baixo. Então aqui, ó, nosso país tem baixo índice. Claro que isso varia de região para região, tudo bem? Mas aqui nós estamos tratando de nações. Na América do Norte e Europa, não há índices, por quê? O índice em relação à fome e subnutrição é inferior a 2,5% da população. Aí nós vemos, né, América Latina, temos alguns problemas, né, de índices graves e alarmantes aqui na América Central. Na Ásia também, né, temos índices baixos de problemas com a fome e subnutrição, mas temos regiões preocupantes também. Mas o nosso foco da aula hoje, lá na habilidade, já comentamos sobre isso, é o continente africano. E é a região mais problemática, com os índices mais preocupantes no mundo. Então, vamos dar uma olhada? Quase toda a África subsaariana, ela possui problemas graves, alarmantes e extremamente alarmantes, tá? Ou dados insuficientes, para a gente analisar a questão da fome e subnutrição.
Então, ó, se aqui não tem dados, é porque provavelmente, né, não tem índices relevantes, não que não exista, mas os índices não são relevantes em relação à fome e à subnutrição. Por quê que os problemas vão se concentrar aqui no continente africano? É isso que eu quero que vocês pensem, reflitam. Por que será que a África ela vai ter esses índices tão preocupantes? Por que os africanos têm esse problema de distribuição alimentar? Será que não se produz nada na África? Vamos dar uma olhadinha? O que está acontecendo, né, na questão do continente africano? Situação da fome na África. Eu vou levantar aqui com vocês algumas das causas, não são todas, tá? Dessa questão da subnutrição e da fome no continente africano. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem mais, procurassem saber mais a respeito. Esse assunto nos afeta também, não é um problema apenas da África. No Brasil ainda existe, né, milhares de pessoas que vivem nessas condições e o desperdício mundial, inclusive o nosso, vai refletir na questão da distribuição alimentar e na fome dessas pessoas. É uma questão humanitária, tá? Então pensem nisso. Vamos lá, então? Apesar dos avanços tecnológicos no campo e o aumento da produção de alimentos nos últimos anos, mais de 820 milhões de pessoas no mundo ainda passavam fome em 2018. 820 milhões de pessoas. É um número altíssimo, pensando na quantidade de alimentos que a gente produz. A situação é mais preocupante na África, porque a região tem as maiores taxas de fome no mundo e apresenta índices que continuam crescendo lentamente, mas constantemente em quase todas as sub-regiões do continente. Na África Oriental, em particular, olha isso que triste, né? Na África Oriental, em particular, cerca de 1/3 da população, um pouquinho mais, ou seja, 30,8% da população, sabem o que isso representa? 1 a cada 3 habitantes está subnutrida. 1 a cada 3. Então, se a gente olhar para a nossa sala de aula, para a nossa vida, esse é um número muito chocante. Tá? 1 a cada 3 pessoas nessa grande região passam fome. Além do clima e de conflitos, a deceleração e a retração da economia acaba impulsionando, né, o crescimento desse número de pessoas com problemas de subnutrição e que passam fome. Lembra que eu perguntei para vocês, né, uma das hipóteses, será que a África não produz alimentos? Produz. A África é um grande produtor e exportador de produtos oriundos, provenientes, né, da produção agrícola. Ah, então lá na África eles plantam, colhem. Sim, tá? Em algumas regiões a produção é muito grande. No entanto, eles não conseguem alimentar a sua população. Por que será que isso acontece, né? Vamos analisar aqui um pouquinho? Então, ó, se eles não conseguem alimentar a sua população, nós vimos que eles a África possui um elevadíssimo número de subnutridos. E isso vai lhe dar o aspecto, né, vai lhe dar a condição de pior índice do mundo nesse aspecto da subnutrição e fome. Quais países mais sofrem com isso? Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malawi, Libéria e Angola. Olha esses dados aqui também. Cerca de 150 milhões de pessoas africanas não têm acesso à quantidade mínima de caloria. Tá? O que isso significa? Fome, subnutrição, tudo bem? 150 milhões de pessoas não se alimentam o suficiente por dia. Outros 23 milhões, situação mais grave ainda, tá? Podem morrer de fome ou por causas provenientes da mesma, como, por exemplo, a insuficiência de determinado nutriente que é essencial para o organismo. Então, isso pode levar à fome, à morte, tá? Então, uma das causas da fome está ligada à forma de ocupação do território e à extrema dependência econômica externa, herdada no período do colonialismo, tá? Quando potências do mundo, da Europa e da América do Norte, acabou dominando, explorando a terra, a população, seus recursos naturais. Vocês tiveram essa aula já, tá? A última aula foi sobre isso, do colonialismo na África, lembram? Olha como tem relação, tá? A ocupação, a história de um continente com a atualidade. Não tem como separar a história do continente
aos problemas que se encontram atualmente. Tem uma ligação muito forte. Tá? Isso é agravado ainda mais com o acelerado crescimento populacional. Continuando, ocupação de grande parte das terras para o plantio de culturas monocultoras, destinada à exportação. O que se produz é exportado. Para onde? Europa, principalmente. Tá? Então, peraí. A Europa produz pra caramba, outras nações produzem. A África, que tem problemas com fome, né? Altas taxas de fome e subnutrição, ainda produz e exporta. Eles não produzem o suficiente para abastecer o mercado interno. Economicamente, então, economicamente, vale muito mais a pena, né, para quem planta, para o agricultor, exportar e não abastecer o mercado interno. Além disso, grande ocorrência de desertificação em razão da ocupação de áreas impróprias para a agricultura. Então, desmatamento de florestas, isso favorece ainda mais a desertificação do território, do solo. E também aos conflitos étnicos, que vai resultar em guerras civis e atrapalha bastante a questão agrícola. Vamos tentar colocar em prática esse conhecimento que a gente adquiriu durante a aula. Vou passar algumas questões para vocês e quero ver se todo mundo vai acertar. Primeira atividade. O processo de modernização do campo gerou uma série de debates, dividindo as opiniões a respeito dos impactos causados e a produtividade. Analise as opções abaixo e escolha a alternativa que indica respectivamente. O que é respectivamente? Um impacto negativo e um positivo. Então a primeira opção tem que ser o impacto negativo e logo após, respectivamente, um aspecto positivo da modernização, da mecanização do campo. Entenderam o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês lembrem lá daqueles pontos positivos, das vantagens e desvantagens da mecanização do campo, da Revolução Verde, e respondam essa questão. Então, primeiro, veja um impacto que seja negativo e, em seguida, um aspecto, um impacto positivo nesse processo de mecanização do campo. Leia as alternativas aí e responda. Na letra A, nós temos aumento da produtividade de alimentos. Será que isso é positivo ou negativo? Pensa aí que eu não vou falar agora não vou dar spoiler nenhum. E o desenvolvimento tecnológico. Na letra B, redução da mão de obra natural, desemprego no campo. E expansão da fronteira agrícola, aumento de terras produtivas. Na letra C, temos como opção aumento das despesas com cultivo, precisa de muito mais financiamento, investimento com a mecanização no campo. Em contrapartida, endividamento dos agricultores, que precisam buscar financiamentos, precisam buscar apoio com empréstimos para poder investir na mecanização. E na letra D, crescimento da dependência entre os países e esgotamento do solo. Qual alternativa aí vocês escolheriam? Vamos ver se vocês acertaram? Espero que sim. Letra B, redução da mão de obra, o desemprego
é um impacto negativo da mecanização, da modernização do campo, mas há uma ampliação das terras produtivas, então se planta em muito mais espaço, tá? Que é um aspecto positivo da mecanização no campo. Acertaram? Peguei uma da FUVEST aqui para arrepiar o cérebro de vocês, mas calma, que a professora aqui adaptou. Vamos ver que vocês vão tirar de letra, 100% de acerto, hein? Pela primeira vez na história da humanidade, mais de 1 bilhão de pessoas sofrerão de subnutrição em todo o mundo. O aumento da insegurança alimentar que aconteceu em 2009 mostra a urgência de encarar as causas profundas da fome com rapidez e eficácia. Tendo em vista as questões levantadas pelo texto e pela nossa aula também, é correto afirmar que a letra A fala que a principal causa da fome e da subnutrição, então a principal causa da fome e subnutrição é a falta de terra agricultável. Então é grande quantidade de terras inférteis, para a produção de alimentos necessários para toda a população mundial. Será que é isso? Será que falta terras produtivas? Pensa em tudo que a gente já estudou hoje. Na letra B, a proporção de subnutridos e famintos, lembra do número? Mais de 800 milhões? Tá? De acordo com os dados do texto, é inferior a 10% da população mundial. Guarda essa informação aí e depois confirme. Letra C, as principais causas da fome e da subnutrição são desigualdades sociais e econômicas, pobreza extrema, guerras e conflitos. E a letra D, as consequências da subnutrição severa em crianças serão revertidas com alimentação adequada na vida adulta. Lembra que a sua resposta tem que ser de acordo com o texto e com nossas aulas. Tudo bem? Qual alternativa, então, vocês assinalaram? Vamos conferir? Letra C, tá? Então, as principais causas da fome não é a baixa produção de alimentos, não é a falta de terras férteis. A maior causa da fome, da subnutrição, é realmente a desigualdade sociais e econômicas, a pobreza extrema, o desperdício, que entra aqui na desigualdade. Tá? Muitos países desperdiçando comida, enquanto outras regiões na pobreza extrema. Além de guerras e conflitos que agravam ainda mais essa questão da fome e subnutrição. Acertaram todas? Antes de encerrarmos essa aula, vamos recapitular um pouquinho só dos conceitos que nós vimos hoje. O primeiro assunto que nós tratamos foi sobre a mecanização no campo. Lembra disso? E a Revolução Verde, que vai trazer melhoria genética das sementes, melhorias do solo, lembram disso? E, obviamente, isso vai acarretar aumentar a produção de alimentos no mundo. Nós vimos que esse aumento de produção de alimentos no mundo não significou acabar com a fome, O propósito lá da Revolução Verde não era fome zero? E nós vimos durante a aula que isso realmente não aconteceu, não acontece. E por que será que isso não acontece? Aí nós passamos por questões, vimos alguns mapas e gráficos sobre os principais países produtores de alimentos, a diferença entre desperdício e perdas alimentares, que é uma questão extremamente importante para a gente compreender.
Ao mesmo tempo que a gente precisa diminuir urgentemente o desperdício dos alimentos, nós precisamos resolver as questões da perda dessa produção nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. Vimos também os problemas, as causas que levam o continente africano a ter as piores taxas em relação à fome e subnutrição. E resolvemos 3 questões que vocês se deram super bem em relação à nossa matéria. Agradeço muito a atenção e a participação de vocês, um abraço e até a próxima aula.